Sim, o Johnny Vivência na Rua também comentou mais uma vez aqui. Ele falou sobre. Então, os concílios protestantes valem mais que os concílios de Calcedônia, por exemplo, né? Efésio, Niceia, etc. Aonde o credo apostólico se referia a algo protestante, tipo calvinista. Não é pensar, sei lá, um fato, alguma coisa assim. Vamos lá. É, não entendo desse jeito. Né? Nós colocamos realmente esses concílios em um nível de importância muito grande na igreja. Jamais vamos desprezar de forma nenhuma as conclusões, não é? Nós sabemos que para chegarmos no estado de hoje, ou nas conclusões de hoje, homens que vieram antes de nós, não é? Os pais da igreja, os teólogos da igreja antiga, os doutores da igreja, eles pensaram antes. Então eles avançaram muito, mas muito mesmo. Fizeram um trabalho realmente fantástico. Eu fico feliz demais, cara. Eu fico maravilhado em estudar a tradição da igreja. Eu amo demais. É sério, eu falo isso com sinceridade, sabe? Eu tenho prazer de estudar a história da igreja demais, cara. Tanto pensando nos primeiros séculos, onde você ainda não tinha uma divisão, né, entre ortodoxia e igreja ocidental, digamos assim. Ah, e eu fico muito feliz. Eu não vejo esse estudo como sendo um estudo de uma outra religião. Né? Eu me sinto parte disso aí. Eu sou um cristão, então não tem como me desligar daqueles conceitos. Não dá. Não é? O que eu posso fazer hoje é, uma vez que nós temos esse acúmulo de teologia, de conclusões, não é, por meio também de concílios, nós podemos fazer uma avaliação muito mais coerente hoje, porque você já tem muita coisa para comparar. Então, o que nós fazemos? Não é? Nós sobrepomos tudo, ou seja, a ideia realmente é tendo a Bíblia como sendo central, autoritativa, acima dos concílios nesse sentido, e então olhando para os concílios de uma maneira realmente linear, onde eu posso reconhecer avanço, conclusões corretas, mas também erros, eu não vejo problema com relação a isso. Na boa, talvez sei lá, alguns católicos romanos ou mesmo evangélicos acabem entendendo que é um problema muito sério, muito grande e inaceitável, inadmissível assumir que os nossos teólogos do passado eles cometeram erros. Eu não vejo problema com relação a isso. É simplesmente o fato de admitir que eles eram humanos. Não é? Nós somos humanos, assim como eles. Então, é normal isso. Não é desejável. É claro, não é ruim quando nós temos problemas de compreensão, de interpretação. Isso gera problemas. Isso gerou heresias na história da igreja, ataques contra a cristandade, assim, nos primeiros séculos. Isso é real, mas, poxa, esses ataques aí, por mais que fossem ruins, trouxessem danos, no fim eu vejo como providência de Deus para que a igreja pudesse afirmar a sua fé. Então, é providência de Deus. Eu não tenho essa agonia, sabe? Eu não preciso concordar com tudo em Calvino, por exemplo. Eu não preciso, não tem essa necessidade. Hoje, por exemplo, eu sou um cristão reformado e subscrevo as transformações de unidade, não é? Por questão de convicção mesmo, de consciência. Eu realmente leio, estudo, eu compreendo, eu vou tirando minhas dúvidas e eu realmente entendo que essa é uma interpretação correta da Escritura. E para mim isso que importa mais. Só que ao mesmo tempo eu não acho necessário desprezar as demais conclusões. Então, quando nós olhamos para os concílios da igreja, nós respeitamos, estudamos, amamos. Eu tenho estudado ultimamente, não é, os cânones, não é, digamos assim, do Concílio de Orange, porque falaram muito sobre a doutrina da graça, muito influenciado por Agostinho. Então, eu estou estudando sobre isso também, não é, e outros concílios também, de Éfeso, por exemplo, ou então de Niceia, que eu acho fantástico, não é? Então, assim, eu considero da mais altíssima importância. E não vou colocar os concílios protestantes como sendo maiores. Eu não vejo dessa forma, entende? Eu vejo que foram concílios, não é? Cada um em sua época, que defenderam, abordaram assuntos pertinentes à sua própria época. Se aquilo era debatido, se era uma necessidade, se havia uma necessidade de defesa da fé da igreja, então eles aconteceram. Então eu respeito cada concílio dentro do seu contexto. Basicamente isso. Então eu não preciso, nesse sentido, condenar, por exemplo, algum concílio aos pais da igreja. Eu vejo sim que equívocos aconteceram, tá? Muitos equívocos aconteceram. Isso é inegável. Isso aí é inegável. Não adianta tentar dizer que não, não, não. Eu acho que não é honesto quando um católico romano ele nega, não é? Ele nega essas falhas conciliares da igreja. Isso não é honesto, tá? Isso não é honesto. Honesto é você admitir que a igreja, enquanto instituição humana, não sei, estando aqui manifesta, ela tem falhas. Isso é honesto. E você mesmo assim não abandona a guerra por conta disso, não é? A nossa situação como protestantes, não é?
não foi uma questão desejável. Talvez, não sei se você é católico romano, mas algum outro católico romano que veja possa interpretar, por exemplo, a reforma protestante a partir dos óculos católicos romanos, o que para mim é um problema, porque segundo o que os católicos vão dizer, não é? Sobre a reforma, historiadores católicos romanos, etc., a reforma não passou de uma revolução, uma grande revolta. Só que, entenda, não foram só vocês que escreveram, nós também escrevemos. Então nós guardamos tradição também. Inclusive nem desprezamos a tradição da igreja. Nós nunca nos entendemos como parte, como fora da igreja. Entendeu a situação? A divisão foi algo inevitável. Não foi porque nós quisemos nos dividir. Não é uma questão de, nós precisamos fundar uma nova religião. Havia sim grupos assim, como os anabatistas, por exemplo, mas não é o nosso caso. Eu penso que, até mesmo pensando na divisão, na grande divisão, grande cisma de 1054 entre Oriente e Ocidente, aquilo não foi uma coisa desejável, não é? Mas aconteceu. Às vezes, nossas falhas, elas nos impedem de caminhar juntos, certo? Pelo menos assim, próximo de verdade. Esse é o fato, né? Eu vejo a reforma protestante como também um acontecimento desse nível aí. E, infelizmente, como eu estou falando, a pessoa pode simplesmente adotar um lado e dizer, vou ler a partir dessas lentes. Eu não acho também isso honesto. Eu acho que é importante você verificar os dois lados. Eu acho que é interessante isso, sabe? Eu acho que tem espaço para isso. Eu não preciso, entende? Como protestante reformado, eu não preciso ver católicos romanos como inimigos, nem outra tradição também. Não é necessário, eu vejo todos como cristãos. Então, dá para conversar, não é? Mantendo os nossos muros erguidos, porque nós temos uma tradição, não é? E convicção nela, então venhamos zelar. Mas sem entender que os nossos vizinhos, não é? Os nossos vizinhos, que também são cristãos, são nossos inimigos. Porque não é assim que funciona. Eu acho que isso não é uma coisa saudável, sabe? Temos que abandonar um pouquinho desse clima pesado da Idade Média. Passou, cara, já era. Então, não tem como você voltar atrás. Agora é seguir em frente e tentar realmente manter o diálogo, tá? O diálogo saudável, não tentando condenar uma a outra. Porque ser católico romano é ser da grande Babilônia, é ser um pagão, um desgraçado. Aí do lado de lá também, católico romano, olha, protestante, evangélico, é tudo um bando de hereges, uns filhos do diabo. Eu acho que esse tipo de comportamento, não é, de postura entre nós cristãos, não coopera em nada, não ajuda. Por quê? Primeiro, não vai resolver o problema. Né? O nosso problema é muito maior, digamos assim, do que essas briguinhas todas, e nós não temos condição de resolver. Não temos, tá? Por isso, eu sempre dou ênfase quando eu converso com católicos romanos aqui a respeito, mas também ao entendimento de que os problemas que nós temos, que nós causamos, só serão resolvidos pelo único cabeça da igreja, que é Cristo. Tá? Aguardemos aquele dia, não é? O Senhor, ele resolverá aquilo que nós não temos condição de fazer, certo?